que achou do filme? Achei interessante, assim, ele é muito parado, né, mas mostra coisas assim que na verdade a gente não tem nem ideia, assim, porque a gente sabe muito pouco o que acontece nos bastidores dessas coisas, né? Sim. Acho que o filme traz um pouco disso, né? E assim, que quantas pessoas estão dispostas de lutar por uma causa boa, na verdade, né? Praticamente quase nenhuma. Então, é isso mais o que o filme quer mostrar, né? Como experiência assim do filme, achei que o filme foi muito bom. Ele finalizou do jeito que eu gostaria que finalizasse. Ele, apesar de ser baseado em fatos reais, né? Parece que a coisa, assim, no final nem tanto, porque quem eram os responsáveis lá da CIA e tal, pela a técnica de interrogação aprimorada, né? É um nome bonito para tortura. Eles acabaram sendo promovidos, né? Pelo que eu entendi ali no final. Então, infelizmente, que mensagem que isso passa, né? Enfim, tem várias coisas aí pra gente conversar sobre o que o filme retratou, né? E claro que a gente vai. O ponto principal é essa questão da tortura, da violência, e eu acho que os meios, o fim justifica os meios, né? Acho que sempre tem isso, né? Acho que isso ficou bem escancarado assim nesse filme. O que você acha? Que na verdade a gente tem que pegar o todo, né? Que começa tudo com o ataque lá de 11 de setembro. Sim. Então, aí o povo fica com medo, né? Então, o que aconteceu? A maior potência do mundo sofreu um ataque terrorista daqueles. Sim. Então, eles fizeram de tudo para dar uma resposta, né? E nesse meio você vê que na verdade todo mundo tem um interesse próprio, né? Usando o ataque. Então aí começa uma guerra política entre o FBI e a CIA, né? Aí porque assim, tudo também funciona de uma forma que eles têm que mostrar para o povo que está no controle, né? Então aí entra essa questão da tortura, né? E aí também tem gente que é ruim mesmo, né? Que é aqueles dois psicólogos. Esses caras são dois psicopatas, né? Tá você se aproveitando da situação para torturar pessoas, né? Porque a tortura é ineficaz. Ficou, né? Ao mesmo tempo, comprovado ali, pelo menos, que digamos, se a tortura tinha um fim, era descobrir informações e tal, mas nem isso. Nem isso. Então você vê que sim, tem gente ruim de todo quanto é canto. Eu acho que o filme romantiza um pouco assim, não que os muçulmanos mereçam ser torturados, mas eles também são pessoas ruins, são terroristas, né? Eles deveriam ser punidos, não daquela forma, mas deveriam. Então achei que nesse sentido o filme foi um pouco tendencioso, né? Que tipo assim, não tem mocinho nessa história, né? Nessa parte, né? Só tem bandido ali. E aí você pega o Jones, né? Que ele se envolve profundamente nesse trabalho, né? Que a gente pode pegar assim, o que a obsessão também faz com uma pessoa, né? Ele vai se aprofundando e o cara ele se afunda tanto naquilo ali que ele perde até a noção de tempo, né? Mas assim, movido por uma boa causa, ele quer justiça, né? Sim. Não, assim, que eu achei, assim, na parte dele eu achei legal, que por mais que ele estivesse obcecado ali, ele não se corrompe, né? Porque tem gente que vai até o fim, né? Que até tem uma parte que o advogado comenta com ele, né? Porque você pode até ultrapassar alguma linha, né? Que a única coisa que ele fez, assim, entre aspas, errado foi tirar o documento de um lugar e levar para o outro. Foi, não podia. Né? Mas isso, não podia. Mas você vê assim o contraste, né? Você pega ali que tinha as pessoas que estavam trabalhando com ele, a senadora e a secretária da senadora, né? Que
E o resto que só tá ali por interesse próprio, né, que tá ali na política, e, assim, é um tanto de coisa que ocorre por trás dos bastidores para maquiar uma coisa que a gente sabe que mostra por lá, a CIA, no caso, né, a CIA salvou os Estados Unidos, que não sei o que, e a gente não tem nem ideia do que corre ali por trás, né? E nesse momento, você tem ideia assim, que nesse momento isso está acontecendo. Sim, né? sim, Que, assim, eu acho que isso acontece, eu acho que em qualquer lugar, né? E no Brasil não é diferente. Não. No Brasil não é diferente. Tem várias coisas assim que eu anotei aqui pensando no que o filme retratou, né? A primeira coisa que eu queria conversar e eu acho que a gente já passou um pouquinho por isso, nesse assunto, na verdade, é se a tortura é justificável, né? Na minha cabeça não é, assim, é claro que de forma nenhuma a gente seria a favor do que os radicais fizeram, né? Eles ceifaram vidas, tudo bem que tem a crença deles lá e tal, a forma como eles acreditam, mas eles mataram muitas pessoas e, enfim, trouxe muito sofrimento. Eles fizeram algo errado, então por isso eles deveriam ser punidos, sim, sem sombra de dúvidas, responsabilizados pelos atos deles. Mas uma coisa que eu sempre pensei é, tipo assim, ó, por exemplo, um policial que bate num bandido ou que, sei lá, que faz algo que em tese é o bandido que faria, como que a gente não está se igualando com a pessoa que está fazendo algo errado nos seus atos, entendeu? Então, naquele momento eu acho que a gente perde um pouco, sabe? O pessoal ali, a intenção era pegar informações, certo? Para evitar, pelo menos é o que dizem, né? É o que a gente vê e tal, para evitar novos ataques. Tudo bem, assim, é aquele negócio. Os fins, pegar as informações justifica torturar as pessoas. Tudo bem, eles cometeram um monte de atrocidades, coisas terríveis. Mas mesmo assim, a gente numa sociedade civilizada, né? Não deveriam ser as leis, né? Porque eu acho que quando a gente perde essa noção de que, claro, tem várias coisas sobre isso. Às vezes as leis não funcionam, a gente fica revoltado e quer fazer justiça com as próprias mãos. Tem isso também que entra em jogo, mas de certa forma a gente tem que lutar para que as leis sejam eficazes e não tentar fazer justiça com as próprias mãos ou se igualar aí com os terroristas, porque quem faz tortura, terrorista faz tortura, saca? Então, eu acho que o erro é esse, sabe? É uma linha tênue ali de como salvar as próximas pessoas. A gente tem que agir rapidamente e conseguir informações de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo como manter intacta essa coisa tão essencial para a gente viver em sociedade, que são a obediência às leis. Porque quando a gente sai, eu achei muito, muito legal assim que um senador falou lá no finalzinho, né? Eu acredito que seja até a imagem que apareceu lá, o vídeo da fala real mesmo desse senador, né? Eu não lembro direito, mas era mais ou menos essa ideia, assim. Lembrei que eles falavam que aquelas pessoas não tinham consciência do que estavam fazendo, né? Das consequências ruins, enfim, acho que esse termo nem é tão acurado assim, mas que eles tinham consciência, né? De que, por exemplo, torturar era errado. Então eu acho que isso que nos separa, sabe? A outra coisa que vem na minha cabeça assim, a violência justifica a violência? A resposta é sempre não, assim. E aí algumas pessoas vão dizer, mas e se fosse seu filho? E se fosse seu parente? Cara, a raiva, a vontade de até você ir lá e fazer essa pessoa pagar com a vida, ela é totalmente justificável, né? Dá para entender isso. Mas o certo é aquela pessoa ser julgada pelas leis e cumprir a punição dela, que é
ir presa, enfim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, pena de morte e tal. É isso que tem que ser, e não você ir lá e resolver, sabe? Nesse caso, sim, fica claro para mim que nem a tortura nem a violência é justificável, apesar dos caras serem extremistas e matarem muitas pessoas com seus atentados. Eu acho que é um assunto muito complexo, né? Uhum. Por exemplo, então, vamos fazer uma alusão com a realidade aqui do Brasil, né? Por exemplo, tem pessoas que o cara, né? O cara tem não sei quantas mil passagens pela cadeia, o cara mata, rouba, faz o estrago e aí você falou, como a lei não funciona aqui, então o cara é um constante perigo para a sociedade. Então, às vezes assim, será que a violência justifica? Não, eu acho que não tem que pegar um cara e torturar. Mas assim, eu acho que se esse cara não existisse, eu acho que assim, se ele tivesse morto, né? Então, quantas vidas vão continuar existindo se esse cara estiver morto ou estiver preso? Né? Então, assim, cabe esse pensamento também. É lógico que é um assunto muito delicado, né? Porque a gente está falando de vidas. Sim. Mas e quem é que está apto a decidir quem vai viver e quem vai morrer? Entendeu? Ninguém, nenhum de nós. Eu não sei se é um pensamento radical, mas assim, é um pensamento meu, porque tipo assim, se eu posso abrir mão dessa vida, mas para salvar milhares, porque esse cara, né, assim, primeiro que ele não dá valor à vida, né, porque ele tira a vida. Então assim, eu acho que é um sacrifício, é um mal menor. Entendi. Né, nesse sentido. Eu acho, mas aí sim, a gente não pode ficar romantizando isso, né? Assim, aproveitar para você exercer alguma psicopatia que você tem na cabeça. Mas né? aí é que tá, pô. Aí que mora o perigo, o perigo na minha opinião, sabe? É isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem pena de morte. Então você vai lá e, né, vamos usar uma palavra mais branca, você neutraliza aquela ameaça. Sim. A partir do momento que aquele cara foi neutralizado, quantas vidas vão continuar existindo? Quantas famílias vão continuar? Porque um cara desse faz muito estrago na sociedade. Não, isso aí sem sombra de dúvidas, né? E aí, chegar nesse raciocínio que você está tendo não é muito difícil. Não. Né? Mas você vê que, infelizmente, o ser humano corrompe tudo, né? Até nessa questão de lei, você vê que fica boa parte do filme ali numa briga entre o FBI e a CIA, né? Que é assim, não, a gente tem que ir para frente com esse negócio de tortura, porque a gente não é o FBI. Aí o FBI chega, não, mas a gente não é a CIA. Né? Aí você vê que o assunto principal, que é, os caras estão torturando as pessoas. Fica de lado. Eu acho que aí é a parte que entra a politicagem, sabe? Que é, assim, infelizmente, muitos políticos aí não estão pensando na sociedade, eles estão pensando na própria imagem, né? E eu acho que ali no filme também isso se representa, né? Tem uma hora que a senadora, que até, enfim, ela, no final das contas, ela toca o barco para frente e faz o negócio ser lido lá e publicado, mas teve um momento ali que eu achei que ela ia dar para trás. Aí a secretária até fala assim que quem vai se reeleger é ela, né? Então assim, ela tá preocupada com as eleições. Você vê que às vezes ela, por mais que ela tenha até um desejo genuíno de que a justiça seja feita, né? Mas o ganha-pão dela, ela não largou de mão, né? Ela tá pensando na reeleição. Pois é, e aí como isso é ruim, sabe? Porque, se a gente pensar moralmente o que seria certo ali na sociedade civilizada, democrática, a tortura é totalmente banida, né? Então, isso não deveria ser feito e outros métodos deveriam ter sido utilizados para alcançar as informações e tal. E o pessoal que foi mantido ali, 119, se eu não me engano, né?
eles deveriam ser processados e julgados e presos de acordo com as leis do Estado lá. E na lei do Estado tem até a pena de morte, né? Então, enfim, lá a população democraticamente apoia isso. Acho que não são em todos os estados, né? Mas enfim, são as leis deles. Esse seria o certo, né? Perseguir isso e não botar os interesses próprios. Porque, o político, em tese, ele é o representante do povo, ou o representante do Estado, pelo menos aqui no Brasil, né? E sim, né? O que a gente vê não é isso, cara. Você vê agora, nesse tempo de pandemia, o quanto de oportunidade que não abriu para político roubar, para político fazer campanha. Cara, uma situação agora que está acontecendo que eu acho absurdo, que é politizar a vacina, saca? Ficar uma briga de políticos por causa da vacina, cara. Isso não faz sentido algum, sabe? Uma coisa que é um benefício não só para o Brasil, mas para a humanidade aí, que para todos nós que estamos passando por isso, o cara vai lá, o representante máximo do Brasil vai lá e fala, eu ganhei, como se fosse uma disputa uma coisa assim, é um playground, saca? Que eu vejo assim, os caras se divertem ali, eles brincam com o poder. No final das contas parece que eles nem de fato estão preocupados com a nação mesmo, sabe? Porque é uma coisa absurda isso, esse negócio da vacina, sabe? E isso a gente vê um pouco assim, dá pra fazer esse paralelo com o filme, porque querendo ou não, a CIA ali era politicagem, velho. Eles não estavam interessados em... Você não, tem uma parte lá, antes do ataque, qual era o nosso orçamento para não sei o que? Acho que era 800 milhões, alguma coisa assim. 800 milhões. Qual agora é o nosso orçamento depois do ataque? É o que você quiser para fazer a coisa acontecer. Olha só. Então, o interesse, tipo assim, até americano que é conhecido por ser um cidadão muito patriota, naquele momento o que o cara tá pensando? Não, eu tenho um recurso ilimitado aqui. Vamos eliminar os caras. Sim. Você tem ideia com esse negócio de ataque? Eu já assisti um documentário que tinham duas irmãs, eram gêmeas, e aí elas tinham uma empresa e vendiam coisas para o Estado, né, para o governo. E aí, nesses tempos de guerra, como eles aprovam um orçamento muito altos, também não tem muita fiscalização. Aí, por engano, uma das gêmeas vendeu umas peças lá com um dígito a mais. E os caras foram e pagaram, né? Porque foi autorizado gastar o que for. Aí a ganância falou mais alto. Aí ela, não, vou tentar fazer isso de novo, vai que cola. Fez de novo, e aí ela começou a enriquecer às custas do Estado, porque o Estado estava preocupado com essa preocupação, né? Assim, de acabar com o terrorismo. Olha só como é que é o ser humano. Pois é, cara. E eu acho que isso tem em todo lugar, né? A corrupção, a má intenção tá em todo lugar. Mas no Brasil, às vezes, acho que é pior, sabia? Tipo, por exemplo, logo no início da pandemia, a galera ficou preocupada de faltar alimento, né? Aí o que os mercados fizeram? Os donos de mercados jogaram o preço lá em cima. E por quê? Porque eles sabiam que ia ter gente que ia comprar. Aquela situação que a gente viveu da gasolina, da greve dos caminhoneiros e tal, o que os donos de postos fizeram? Muita gente estava procurando gasolina, ao invés de manter o preço normal, não, eles sabiam que iam ganhar mais, porque estava sendo feito fila para abastecer, eles foram lá e o preço lá em cima de novo. Então assim, essa lógica assim, de sempre querer obter lucro e vantagem em cima dos outros, sem analisar a situação, sem ser solidário, é uma lógica muito ruim, véio. Eu acho ela muito prejudicial. A gente poderia viver muito melhor numa sociedade muito mais equilibrada se não fosse assim, né? Nossa, você vê até agora, hein? E a gasolina, você vê que a gente passou um período aí que a gasolina chegou a baixar para 3 e alguma coisa. Porque não tinha procura, né? Sim, aí, por exemplo, nenhum posto quebrou. Ou seja, que isso diz pra possível, gente que né? É perfeitamente possível o preço da gasolina ser menor. Mas por que não é? Exatamente. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem carga tributária no mundo. Cara, é absurdo a isso.
É absurdo. A gente compra produto que só de imposto às vezes é mais caro que o produto. Né? Então, assim, cara, não estão pensando na gente, né? Infelizmente. E querendo ou não, o poder é muito tentador, né? Você pegar assim, é muito prazeroso você ter poder, você exercer poder, né? Então não é qualquer um que está preparado para lidar com muito poder, não. Sim, com certeza. Você vê que, igual no filme, assim, você tem umas poucas pessoas só ali, igual a senadora mesmo. Se ela quisesse, ela poderia fazer vista grossa, podia entrar no meio. Podia. Não, podia. E o Jones também, né? Você vê que, mas não, assim, são 5 pessoas que querem fazer o bem contra, sei lá, 1000. Né? Um sistema ali muito corrompido, né? E mais uma vez a gente não tá livre disso, infelizmente. O último ponto que eu botei aqui é que alguém tenta fazer o certo e não consegue, né? Você vê, o cara começa ali a fazer uma investigação e tal, e ele ficou 6 anos ou 7 anos. Tudo bem que era muitas páginas, 6 milhões de páginas, e o relatório dele dá 4.000, né? Alguma coisa assim. Então, tem que resumir para 400. Quando eu pensei assim, fazer um resumo de 400 páginas, Ave Maria, velho. 7 milhões de 3 páginas, tu tem que escrever só 400. Não, 6 milhões e pouco foi o que ele leu, né? O que ele construiu ali foi 4.000. Então, imagine só, velho. Se uma professora falasse assim, você vai ter que fazer um resumo de 400 páginas, ia dar um treco. Mas enfim, que eu tava falando aqui, o cara tenta fazer o certo e, meu Deus do céu, o negócio não anda. E ele ainda fica, como a gente sempre vê, né? Ele fica sujeito ali a virar o algoz, né? Tipo assim, de repente, o cara tá fazendo o certo, ele cometeu um erro, que foi aquele de pegar o documento e levar para outro lugar, pelo que eu entendi, porque ele tava com medo que esse documento fosse destruído. Sim. Né? O pessoal ocultar as coisas. Já tinham destruído as fitas, né? Então, sim. Pois é, então, com medo do documento ser destruído. E aí, uma única coisa que ele fez. Aí, no final das contas, o negócio meio que começa a virar contra ele, né, velho? Ele que corre o risco ali de ir preso. Ele que corre o risco de não ter emprego, de ser demitido, porque ele tá tentando fazer o certo. Nacionalmente, né? Ele tá tentando fazer o certo, e muitas pessoas ali mal intencionadas e, enfim, só pensando no próprio umbigo, no próprio poder e dinheiro, não queriam deixar isso. Por quê, velho? Por que é tão difícil assumir, por exemplo, que as pessoas erram, sabe? Eu vejo isso muito aqui. No DF, por exemplo, toda vez que tem uma entrevista com alguém da Secretaria da Saúde, ele nunca vai falar que o negócio está pipocando, ele nunca vai falar que o negócio que tá ruim. Você nunca vai ouvir isso, hein? Você sempre vai ouvir que tá tudo certo, que as coisas estão funcionando e não sei o que. E no final das contas, na realidade, não é. Por que é tão difícil admitir que não tá bom? Que a resposta já vem na minha cabeça. Por que é difícil, né? Porque simplesmente vai comprometer a vida pública dele no próximo mandato, ou as conexões e tal depois, né? É sempre essa questão. E ali, retratado no filme, também não é diferente, né? Dá para entender que a CIA, o centro de inteligência, né, mais poderoso assim, em recurso tanto humanos como tecnológico, não conseguiu evitar ou prever aquele ataque do 11 de setembro, né? Qual é a imagem que passa para a população? De certa forma, a população ia se sentir insegura. É isso que eles estavam tentando evitar? Eu não sei. Ou simplesmente eles não queriam admitir que erram, sabe? Que fazem as coisas. Com certeza tem um ego, né? Igual eu estava te falando. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, bélico também. Então, assim, imagina você ter a imagem
fragilizada, essa imagem de fragilidade. Então os caras ficaram desesperados, né? Foi igual no finalzinho ali, quando ele tá no carro com o repórter, por que eles continuaram com a cultura, mesmo sabendo que não ia dar certo? Porque é isso, eles querem mostrar que eles estão fazendo alguma coisa, eles querem voltar a imagem de segurança pro povo e assim, rola muita coisa para manter a opinião pública no padrão que eles querem. Né? Com certeza, então, com certeza. Tem um termo que se chama massa de manobra. Né? Então, um dos principais objetivos do governo, que eu vejo, do governo, da mídia, é manter o povo alienado. Né? Porque aí você imagina como é para um cara também ali você perder um controle de uma nação. Né? Então eles tinham que dar uma resposta muito rápida, né? Só que eles se atropelaram no meio do caminho, né? Eu acho que assim, o que eles deveriam ter feito é passar uma mensagem assim: olha, a gente tenta proteger vocês, mas nós não somos oniscientes, não tem como prever tudo, né? Você vê que seria... o serviço de inteligência mais eficaz do mundo, esse tipo de coisa acontece, imagina se não tivesse eles. Pois é. Né? Então, assim, eu acho que se tivesse um pouco de cabeça no lugar, né, eles poderiam passar outra mensagem para a população. Eu fiquei... Só que entra todas as questões, né, da politicagem, dessa autopromoção, né, então, assim, é um sistema tão podre, tão enraizado que eu acho que para quem está lá dentro, o cara não tem nem espaço na cabeça assim, de se importar com o próximo mais. É triste isso, né, velho? Fiquei pensando ali, quando ele vai lá falar com o repórter, e o repórter fala assim, ó, tu vai ser tipo o novo Snowden, né? Pra alguns você vai ser traidor e pra alguns você vai ser herói. É desse jeito, né? E eu achei legal a postura dele, que no final das contas ele quis seguir o trâmite, que ele não podia publicar aquilo, né? Mas eu fiquei pensando assim, caramba, o cara só ia publicar a verdade, velho. Ele não tava, tipo, justificando os atos dos terroristas, por exemplo. Ele só tava indo contra a tortura. E ainda assim, algumas pessoas... Claro, as pessoas pensam de forma diferente, né? Tem muita gente que ia falar, não, é isso aí mesmo, tem que torturar mesmo, tem que matar mesmo e tal. Mas eu achei isso, assim, é absurdo pra mim, sabe? Pensar isso, que o cara tava tentando fazer o certo e ainda assim ele ia ser crucificado por isso, sabe? Ele tá tentando fazer o certo, mas ele tá contra o mundo, né? Porque qual é a perspectiva ali? Ele tá contra a burocracia, a burocracia não, ele tá contra ali os poderosos, né? Que se mantém no poder, é isso que eu penso. O que acontece, assim, o que tem que ser colocado em perspectiva do filme quanto que esse pessoal vai poder lucrar com a verdade. E aí você pode levar isso para todos os âmbitos da vida. Né? Vamos pegar, por exemplo, rede social, Instagram, Facebook, essas coisas. É uma vida de mentira aquilo ali. O cara só pega ali. Você, por exemplo, pega uma mulher, se maqueia e não sei o que, tá toda bonitona na foto. E aquilo vai render. Só que você não sabe o que está passando nos bastidores da vida dessa pessoa. Mas o que é que está vendendo? Está vendendo aquilo ali. Né? Então, assim, infelizmente, nós estamos num mundo que a verdade não é rentável. Né? Que cada vez mais a gente está vivendo um mundo de máscaras, um mundo de mentira, e que parece que o ser humano tem sede disso. Né? Então essa era a tribulação que o John estava passando, né? Será que você pode, assim, pensa nessa perspectiva, será que para a sociedade americana inteira tem na consciência que eles são um país frágil agora, que a qualquer momento pode ter mais ataques desses, né? Que isso ia causar? Então isso tem uma consequência muito desastrosa, né? Mas assim, as coisas foram administradas na humanidade de tal forma que é a nossa realidade agora, né? Uma realidade em que a verdade parece que é uma coisa ruim, né? Né? Mas que por mais que seja incômoda, por mais que doa,
né? O ideal seria sempre trabalhar com a verdade, né? Não é à toa que é até bíblico, né? Diz que a verdade é libertadora, né? Sim. Pois é. E só assim mais um comentário sobre o Snowden, que quando ele... Eu não sei se você sabe, assim, da história mais ou menos, que o cara tava mostrando... Ele mostrou lá que é depois do até tem uma certa influência, assim, do terrorismo, que mudou a forma do governo trabalhar, de certa forma, né? Que ali eles começaram a ficar mais vigilantes e vigiar todo mundo, a ponto de invadir uma privacidade que não cabia a eles. E de certa forma foi isso que o Snowden mostrou, né? Até onde eu entendi, do que eu lembro aqui, foi isso. E porque ainda assim o cara é considerado como traidor, sabe? Eu não consigo entender isso, velho. Eu não conheço ele, mas acho que ele não é a favor do terrorismo. Mas tem limites, né, cara? Tem limites. Você não. Mais uma vez, os fins não justificam os meios, assim. Tá, a gente vai vigiar todo mundo o máximo, invadindo privacidade, a fim de evitar o próximo ataque. Não dá. Dá pra entender, né? Pô, seria ótimo evitar o próximo ataque. Mas a gente vai ter que encontrar outros meios. Até onde eles estão dispostos a fazer isso, né? Exatamente. E aí, Bruno, considerações finais? Eu acho que, no geral, né, o filme foi muito bom, assim. Até legal pra mim, em questão de assistir filme, que eu não tô muito acostumado a assistir filme assim, né? Uhum. Mas eu achei bem bacana, né? E me chamou muita atenção que, tipo assim, por mais que existam poucas pessoas que acreditam na verdade, na integridade, né? Porque o Jones se manteve íntegro, né? Sim. Você vê que, assim, até pela parte da senadora e da secretária dela, fala, não, você não pode se envolver emocionalmente, tipo assim, porque poderia atrapalhar, né? É uma coisa até da psicologia mesmo, né? Você como psicólogo tem que evitar o envolvimento emocional, mas eu acho que é bem legal. Eu acho que toda vez que passa essa mensagem assim que, pô, luta da forma correta, né? É difícil, é duro, mas é recompensador, eu acho, né? Porque a gente está num mundo em que fazer uma coisa errada é tão fácil, sabe? Eu acho que deveriam haver mais pessoas trabalhando para subverter esse mundo maquiado que a gente está hoje. Sim. Eu mesmo penso muito nisso, cara. Como um ser humano, está perdido numa teia de mentira, né? Alienado, e que isso, na verdade, só está piorando a nossa humanidade cada vez mais, né? Que infelizmente também está cada vez mais difícil encontrar pessoas que tentam mostrar para as outras que não é assim, cara. Sabe? Vamos abandonar essa vida de mentira, essa superficialidade. Isso contamina a gente demais. Sim. Eu achei que o filme foi muito bom também. Eu gostei muito. Achei que ele passou uma ideia legal, sim, uma moral por trás legal. Que apesar da dificuldade ali, apesar das pessoas que fizeram errado terem sido promovidas, né? Isso eu fiquei pensando assim, que mensagem que isso passa, né? Que a gente premia aquelas coisas erradas, né? Infelizmente isso acontece, mas que a saga ali do Dan em fazer aquela investigação, acho que foi muito legal, assim, de ver, né? É claro que na realidade a gente não sabe como é que foi, mas pelo menos no filme assim deu para ter uma ideia de como foi, e realmente assim foi bacana. Foi bacana de ver. É isso então, a gente fica por aqui. Falou, Brunão. Boa noite Brasil.